Só quem está vencendo, diga glória a Deus. Oh, glória, graças a Deus. Quem trouxe a sua Bíblia? Tito capítulo 2, versículo de número 11. Localiza para a gente, por favor. Enquanto você localiza, eu quero glorificar a Deus pela tua vida. Eu quero glorificar a Deus por essa oportunidade de nós estarmos no altar servindo a igreja do Senhor Jesus. Quero glorificar a Deus pela vida da pastora e toda essa igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu creio que são 5 anos de vitórias, são 5 anos de bênção, são 5 anos, aleluia, rompendo em fé. E é algo que mexe muito comigo, porque eu sou muito detalhista. Eu gosto de construir igreja. E eu quero parabenizar a pastora e toda a sua igreja, que a igreja está bonita, viu? Eu sou meio, acho que vocês já perceberam, eu sou meio chato lá na igreja com detalhes, com ornamentação e tudo, né? Mas a igreja está bonita, muito bonita mesmo. Fico chateado quando eu chego numa igreja que tu vê que entra dízimo, entra oferta e a igreja está lá, irmão, toda sucateada, né? Não tá pintada, tá tudo jogada, abandonada, né? Mas aqui glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Glorificado seja Deus, que a casa do Senhor Jesus está aconchegante para receber os irmãos. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. E é isso que faz com que o povo continue servindo, dizimando, ofertando e ajudando na obra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tito capítulo 2, versículo de número 11. Aleluia. Louvado seja Deus. Estou muito feliz com meu Deus pela oportunidade. E eu tenho uma palavra para te entregar essa noite. Aleluia, que você possa estar com o teu coração aberto para receber essa instrução, essa direção da parte de Deus. Confesso para ti que nesses dias, estudando, meditando nesse versículo, aleluia, é algo que mexe conosco. Afinal, a palavra de Deus é algo sensacional para quem gosta de meditar nela. Amém? Quem encontrou o texto, diga glória. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Oh glória! Você pode sentar e, se puder aplaudir o Senhor Jesus, aplaude, que Ele merece, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Olha para quem está do teu lado, diga assim para ele: você sabe por que você está aqui hoje? Não, pergunta de novo: você sabe por que você está aqui hoje? Diga assim para ele: se você não sabe, o maior motivo é a graça. Você pode aplaudir Jesus por isso? Quando nós falamos de graça, irmãos, é algo que mexe com a igreja do tempo presente. E principalmente com quem não entende o que é a graça, com quem não compreende nenhum significado da palavra graça. Afinal, nós vivemos em uma era, em um século, a qual as pessoas estão muito acostumadas simplesmente a ouvir palavras e não procurar seus significados. Simplesmente a pular, rodar, cantar e não guardar a palavra que é ministrada e nem meditar na palavra que é ministrada. Mas enquanto eu estudava a respeito desse texto, desse versículo, melhor dizendo, meu coração mais uma vez foi aquecido, meu coração mais uma vez foi afogueado, porque eu acabei vendo e contemplando o quanto às vezes nós somos ingratos por não perceber o maior motivo de estarmos hoje aqui dentro, ingratos por não perceber o grande motivo de estarmos hoje no altar,
bem vestido, bem trajado, glorificando, adorando, engrandecendo e oferecendo a Deus o nosso culto, aleluia. E quando nós falamos de graça, irmãos, é algo que mexe conosco, porque afinal muita gente acha que só está dentro de uma igreja porque é bonitinho, outros acham que estão dentro da igreja porque são mais especiais do que aqueles que não estão, outros acham que estão dentro da igreja, aleluia, porque eles determinaram, decidiram ou escolheram estar dentro da igreja. Outros acham que estão dentro da igreja só porque o seu pai ou a sua mãe é pastor ou pastora. Outros acham que estão dentro da igreja porque seus pais são cristãos ou porque seus pais o criaram nos caminhos do evangelho. Muitos acham que estão dentro da igreja simplesmente, louvado seja o nome do Senhor, porque tem uma chamada, porque tem um ministério, porque Deus assim o escolheu para ser pregador, o escolheu para ser cantor. Mas afinal, quando nós lemos esse versículo, o grande segredo, e eu digo que a grande direção para estarmos aqui hoje, é porque essa graça se manifestou. E quando eu digo essa graça se manifestou, ela se manifestou sem perguntar se éramos merecedores, se éramos dignos, se éramos, aleluia, merecedores de alguma coisa. Ele simplesmente olhou do céu para a terra, e mesmo nos vendo com todos os nossos defeitos, com todos os nossos pecados, com todas as nossas falhas, com todas as nossas transgressões, ele olhou para o seu filho amado e disse: filho, vai lá, morre por eles, porque tu és a graça que eu estou concedendo para eles. Vai lá, filho, e te entrega por eles, porque a graça está sendo agora liberada sobre eles. Quem pode liberar um glória por essa graça? Aleluia! Não somos salvos porque somos bonitos, temos dinheiro, porque falamos bem, porque temos uma boa oratória, porque temos pais cristãos ou pais pregadores. Não somos salvos, aleluia, porque nós escolhemos, mas nós somos salvos porque a graça se manifestou. Aleluia! Ah, se todos conseguissem entender o grande motivo de estarmos aqui hoje. Ah, se todos conseguissem entender o grande motivo de estarmos vivos aqui hoje. Porque eu tenho certeza que se eu fosse sentar com um por um aqui e todos fossem me contar a sua história, quantos me contariam histórias terríveis, histórias de grandes livramentos, histórias de vezes que Deus livrou de facadas, tiros, histórias de vezes que Deus tirou do leito e trouxe para a vida outra vez, histórias aí recentes da pandemia, que deram uma volta pelo HU e voltaram de novo, histórias aí recentes de alguém que perdeu o olfato, paladar, de alguém que ficou com a respiração pesada, de alguém que ficou com algum sintoma, com alguma sequela, mas a graça nos trouxe de novo, a graça nos alcançou, a graça disse assim: não vai morrer ainda, vai voltar para glorificar. A graça disse assim: não vai morrer ainda, vai voltar e vai participar do 5º aniversário da Casa do Oleiro. A graça disse: vai voltar, te dou vida, te restauro, te fortaleço, e vai passar o 5º aniversário da Casa do Oleiro. Aleluia! Graça é a graça que nos faz estar aqui hoje, é a graça que nos faz respirar hoje,
É a graça que nos faz dar glórias e aleluias hoje. Foi a graça que te fez levantar hoje pela manhã. Foi a graça que te deu um dia de trabalho, um dia corrido. Foi a graça que te deu esse dia de vitória hoje. Foi a graça que te permitiu abraçar teu filho, teu marido, tua esposa hoje. Oh glória! Foi a graça que te fez hoje tomar teu café, teu almoço, tua merenda da tarde. A graça, isso é graça. E se chegamos aqui é por causa da graça. É pela graça que nós andamos no trânsito hoje. Ninguém nos bateu, ninguém nos atingiu. O Senhor nos guardou, a graça nos livrou, a graça nos protegeu. É a graça, a graça, a graça. O grande motivo e a razão de estarmos aqui é a graça. Grava isso no teu coração. A palavra graça significa favor imerecido. Mesmo sem eu merecer, mesmo eu não sendo digno, mesmo eu não sendo merecedor, Ele ainda assim nos concedeu graça. Olhe para mim. A Bíblia diz, meus irmãos, que Tito, para quem não conhece a história dele, era um jovem rapaz. Para quem não sabe, ele não nasceu no Evangelho, ele não nasceu no meio do povo escolhido do Senhor. Para quem não sabe, Tito era um gentil, gentil esse que foi alcançado pela graça, gentil esse que depois de ter sido alcançado pela graça, filho de Paulo na fé, a qual o próprio Paulo vai discipulá-lo, vai treiná-lo, o próprio Paulo vai trazer ele para o lado dele, e alguns historiadores vão nos contar dizendo que ele era um dos fabricantes de tenda com Paulo, era o trabalho dele. Alguns historiadores vão dizer também que Tito, aleluia, era o obreiro de confiança do apóstolo Paulo, e a missão que foi dada para Tito foi essa, que ele fosse até um lugar chamado Creta, e que ele pudesse ali cuidar daquela igreja essa que estava cheio de problemas, ministério esse que estava cheio de problemas espirituais, igreja essa que estava passando por uma situação, uma turbulência bastante grande. Só que como Tito é um obreiro fiel, é um obreiro de confiança do apóstolo Paulo, aleluia, a qual o seu nome vai trazer o seu significado de honrado e valoroso. Vou repetir para você, o nome de Tito significa honrado e valoroso, ou seja, aos olhos do Senhor, é um jovem pregador, pastor, homem de Deus, honrado e valoroso, homem esse a qual fez a diferença na sua época, homem esse que também como ser humano, pensou em parar na caminhada, pensou em retroceder na jornada, e por várias vezes olhando para trás pensou em desistir do ministério que lhe foi concedido. Mas enquanto eu estudava a respeito desse jovem, eu descobri que o que não permitiu com que ele desistisse, mesmo em meio a tantos problemas, mesmo em meio a tantas dificuldades do ministério, mesmo em meio a tantos levantes em Creta, foi a graça. Não foi o que aquela igreja poderia dar para ele, não foi o que aquela igreja poderia beneficiá-lo, mas foi a graça que descia do céu. Oh glória, deixa eu te dizer algo essa noite, enquanto estivermos esperando o que a igreja pode nos conceder terreno, infelizmente teremos pessoas desistindo, mas quanto nossos olhos estiverem olhando, que já foi lido essa noite, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Enquanto estivermos focados na graça que é Cristo, nada nos fará parar, nada nos fará retroceder, nada nos fará desistir. Olhe para mim.
A nossa geração é uma geração que, infelizmente, que quando se fala de graça, por não saber o significado, acha que graça é um mar de rosas. Quando falamos de graça em meio a essa geração que pouco gosta de Bíblia do século 21, é algo que mexe conosco e deixa eles às vezes sem saber o que fazer, porque a nossa geração é alguém que olha para essa palavra chamada graça e acha que a graça dá direito de fazer o que quiser. A geração que nós estamos vivendo é uma geração que pouco lê a Bíblia, pouco mergulha nas entrelinhas bíblicas, e por escutar essa palavra, a graça, acha que pode fazer o que quiser. Afinal, nós acreditamos que somos a geração do arrebatamento. Nós temos fé que somos a geração do arrebatamento. Porém, uma geração que quando ouve essa palavra graça, aleluia, acha que essa palavra abre uma porta, abre um leque, abre um portão para ele fazer o que quiser. Quer ver? Eu não sei se tu já se deparou com alguém assim, mas quando tu encontra alguém e pergunta, aleluia, para ele: fulano, para que tanta oração, para que tanto jejum, para que fica trancado dentro da igreja 24 horas, para que raspar a cabeça, para que esse negócio de propósito, para que tudo isso? Nós estamos na graça, rapaz, não precisa orar desse jeito, não precisa cantar desse jeito, não precisa ser tão fanático assim. Nós estamos na graça. Jesus morreu, aleluia, se entregou na cruz, não precisa de tudo isso. A nossa geração acaba querendo justificar a sua negligência na oração. A nossa geração acaba querendo justificar a sua negligência no jejum. A nossa geração acaba querendo justificar a sua negligência na leitura da palavra, dizendo que estamos no tempo da graça e não precisa de tudo isso, não precisa de tudo aquilo, não precisa jejuar 21 dias, não precisa fazer campanha do jejum de Daniel, coisa nenhuma, isso é demais. Nós estamos no tempo da graça. A graça não é da liberdade para viver negligenciando a oração, o jejum, a consagração e a leitura da palavra, não. A graça é Cristo manifestado na cruz do Calvário, me dando perdão pelos meus pecados e o direito de entrar na Nova Jerusalém. Uramante, ó Rebicalabachúria. Tira esse pensamento de que a graça te abre porta para pecar, de que a graça te abre janelas, portões para fazer o que quiser. Quer ver outro exemplo? É às vezes tu encontrar alguém e pergunta: aí, varão, tu parou de fazer a obra? Parei. Chega de sofrer, varão. Nós estamos no tempo da graça, não precisa de tudo isso. Não precisa estar na igreja todo dia. Nós estamos na graça. Eu vou para a igreja só dia de domingo e tá bom demais. Nós estamos na graça. É isso que alguns pensam da graça. Mas a graça não é abrir portas ou janelas para me ir à igreja quando eu quero. A graça não é abrir portões para me congregar só um dia da semana, não. A graça é o que se manifestou na cruz do Calvário. A graça é o que se manifestou derramando seu sangue para perdoar e me lavar de toda transgressão. Isso é graça. A graça perdoa, a graça limpa, a graça transforma, a graça cura, a graça liberta, a graça levanta, a graça fortalece, a graça restaura, a graça Uracalabachúria. Quem foi alcançado pela graça? Quem foi alcançado pela graça? Quem foi alcançado pela graça? A nossa geração está confundindo tanto as coisas que acha que a graça
que se manifestou para dar salvação a ele, da liberdade. Está chegando dezembro aí, está chegando Natal, e alguns acham que a graça da liberdade na virada de ano, de tomar um vinho, de tomar uma cervejinha. Alguns querem usar a palavra graça com a direção de dar liberdade, de fazer o que quiser. E alguns confundem essa palavra e está trocando de marido, está trocando de esposa. Confundem essa palavra graça, aleluia, e anda mentindo, anda enganando, anda fazendo tudo que não presta, porque ele diz: nós estamos na graça, tem misericórdia para mim, nós estamos na graça, eu posso fazer, porque afinal nós estamos na graça. Não confunda graça com liberdade para pecar, porque a mesma graça que nos alcançou como salvação é a mesma graça que naquele dia vai condenar, oh glória, quem não se arrepender. Vou repetir: a mesma graça que hoje nos justifica, nos santifica e nos dá direito de salvação, é a mesma graça que vai condenar um coração que não se arrepender, oh glória, um coração que não se arrepender, aleluia, dos seus erros, dos seus pecados, das suas transgressões. E é por isso que eu vim aqui hoje, nesse 5º aniversário da Casa do Oleiro, te dizer: não deixe de adorar e glorificar, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Uracalabachúria. A graça, a graça, a graça, a graça nos perdoa, mas não nos dá direito de pecar. A graça é misericordiosa, mas não nos dá direito de pecar. A graça é perdão, mas não nos dá direito de pecar. Olha para mim, só a graça faz o que eu vou te contar aqui agora. A Bíblia diz que Tiago foi decapitado, mas ainda assim alguém prestes a cortar sua cabeça, ele não negou a fé, ele não desistiu do Senhor Jesus, e ele não abriu mão da graça. Sabe o que faz isso? A graça, aleluia, glória. Deixa eu caminhar. Pedro, segundo historiadores, foi crucificado de cabeça para baixo, e mesmo sendo crucificado de cabeça para baixo, ele só não negou a fé e só não desistiu prestes à morte, porque a graça o alcançou. Olha para mim, por que não dizer que Tiago estava cheio da graça? Por que não dizer que Pedro estava cheio da graça? Olha para mim, irmão, Estevão, mesmo sendo apedrejado, ainda estava dizendo: eis que eu vejo os céus abertos. Oh glória! Sabe o que faz isso? A graça. Só quem está cheio da graça suporta, só quem está cheio da graça aguenta, só quem está cheio da graça não nega a fé, só quem está cheio da graça não retrocede. Tem alguém cheio da graça aqui essa noite? Tem alguém que recebeu a graça aqui essa noite? Tem alguém que tem a graça essa noite? A graça nos faz suportar. Eu tenho certeza que se eu for sentar com um por um aqui e perguntar o motivo de tu estás até hoje na presença de Deus, mesmo debaixo de lutas, mesmo debaixo de calúnias, pedradas, mesmo debaixo de rejeições,
mesmo muita gente não indo com a tua cara e dizendo que tu não canta bem, não prega bem, que não era para te estar liderando, que não era para te estar regendo, que não era para te estar solando, que tu não é digno de estar dentro da igreja, que tu não é merecedor de estar nesse coral, que não era para você ser a líder desse departamento. Aleluia. Eu tenho certeza que o que te fez suportar até hoje é a graça. É a graça. E se eu estou pregando para alguém aqui que quem sabe está pensando em parar porque a luta está grande, se eu estou pregando para alguém aqui essa noite que quem sabe está desanimado porque a luta está grande, se tem alguém que eu estou pregando aqui hoje que já parou, já disse: a partir de hoje eu vou ficar sentado, eu não canto mais, eu não prego mais, essa é a última festa que eu vou reger, essa é a última festa que eu vou solar, essa é a última festa que eu vou participar, eu vim dizer que está faltando graça na tua vida. É falta de graça que nos faz desistir, é falta de graça que nos faz parar. Volta a buscar graça, volta a ter relacionamento com a graça, volta para a oração, volta para o jejum, receba a graça essa noite. Uracalabachúria. É a graça, irmãos. É a graça, irmãos. Não é o talento que você tem, é a graça. Não é a oratória que você possui, é a graça. Não é o teu tempo de crente, é a graça. Não é o tamanho da tua Bíblia, é a graça. Oh glória! É a graça, irmão, é a graça. É a graça que nos sustenta. Não é essa saia na ponta do pé que te sustenta, não é essa calça comprida, esse terno brilhoso, não. É a graça. Não é a posição, não é o título, não é o cargo, é a graça. Não é a credencial, não é a carteirinha, é a graça. Não é a amizade que tu tem com o pastor, não é a amizade que tu tem com a pastora, não. É a graça. É a graça que nos faz suportar. Ah, pastor, a luta está grande. Receba a graça essa noite para continuar caminhando. Ah, pastor, a guerra está imensa. Sinta a presença da graça que se manifestou essa noite. Sinta, vai glorificando, vai adorando, porque a graça é o que também transforma. É a graça que transforma um alcoólatra em pregador. É a graça. É a graça que transforma um drogado em pregador. É a graça. É a graça que faz um faccionado rasgar a camisa e se entregar para o altar. É a graça. É a graça, irmão, que faz a prostituta largar o mundão e vir para a presença de Deus. É a graça, oh glória. E ainda tem quem diga: não, eu tenho que meter um jogo de luzes na minha igreja para atrair a juventude. Irmão, é a graça. Se não for a graça, não tem jogo de luzes, não tem noite dance, não tem noite gospel, não tem bar gospel, não tem nada que possa fazer coisas mirabolantes. Tudo é a graça. Tudo é a graça. Tudo é a graça. Tudo é a graça. Eu vou cavar mais no texto. Sabe o milagre que tu precisa? A graça tem. Sabe esse caroço, esse nódulo que te deixa aí às vezes triste, angustiada? A graça cura. Esse sangramento, a graça estanca. Essa doença, a graça cura, arranca. Isso é a graça. Aleluia. A graça é cura, tanto física quanto espiritual, quanto emocional. Sabe por que tanta gente tirando a vida? Falta da graça.
A graça é cura física, emocional e espiritual. Isso é graça. Eu não sei como você está essa noite, mas se está te faltando alguma coisa, se chama a graça. A graça preenche tudo. A graça completa tudo. Quer ver uma coisa? Quando a gente era do mundo, por mais festas que a gente fosse, por mais bebida que tomássemos, por mais droga que fumasse, mas nada preenchia o vazio aí dentro. Só foi preenchido depois que a graça te alcançou. É por isso que hoje tu está aqui dentro e não sente necessidade nem falta mais disso, porque a graça te encheu, a graça te completou, a graça te transbordou, a graça te deu paz, a graça, e a graça é Jesus. Fica de pé comigo, fica de pé comigo que eu quero te entregar isso de pé. Diga comigo, a graça é amor. Olha para mim aqui. Quando eu digo que a graça é amor, eu estou dizendo que a graça de Deus, o Senhor Jesus, se manifestou salvação para todos os homens. E quando eu estou dizendo que Ele é amor, eu estou dizendo que Ele não ligou para os nossos defeitos. Quer ver uma coisa? Quem mora contigo conhece os teus defeitos. Quem dorme contigo conhece teus defeitos. Se tu é ignorante, quem mora contigo conhece tua ignorância. Quem mora contigo sabe todas as tuas falhas. Quem mora contigo conhece o que a tua boca diz, os palavrões, as mentiras. Quem mora contigo sabe tudo. Mas olha aqui para mim. Acima de quem mora contigo está a graça salvadora, Jesus. E olha para mim aqui, segura. Ele conhece os nossos defeitos ainda mais do que quem mora conosco. Porque mesmo eu morando com alguém, eu ainda posso esconder alguns erros, algumas falhas de quem convive comigo. Mas quem me assiste 24 horas e não dorme, Ele conhece todos os meus defeitos. Segura. Só que olha para mim aqui. Ainda assim, todos os dias, Ele nos concede a sua graça. Ainda assim, nós pecando todos os dias, Ele concede a sua graça. Ainda assim, a gente errando todos os dias, Ele concede a sua graça. E eu vou te dizer mais. Enquanto a trombeta não tocar, esse céu não se abrir, a igreja não for arrebatada, tem graça e misericórdia para todos nós. Não, eu vou repetir para você. Eu estou dizendo que enquanto a graça, que é Cristo, olhar para nós e encontrar um coração arrependido, haverá misericórdia para as nossas vidas, haverá misericórdia para os nossos corações. Ou seja, eu vim te dizer essa noite, que ainda que alguém esteja te apontando, te acusando, e dizendo que não és digno e nem merecedor, e que tu nem é digno de estar dentro da igreja, eu vim te dizer que é mentira do diabo. Se houver arrependimento dentro de você, a graça te ama, a graça te perdoa, a graça te lava, a graça santifica, a graça purifica, a graça limpa, a graça lava, a graça banha, a graça faz nascer de novo um novo homem. Uracalabachúria. Olha para mim. Se tiver alguém aqui essa noite que precisa dessa graça hoje, eu te convido a vir dobrar o teu joelho aqui na ponta do altar. Quem sabe tu possa dizer: pastor, mas eu já sou crente, eu já estou na igreja.
Tá na igreja não significa às vezes estar cheio da graça. Tem gente que às vezes está dentro da igreja, mas está bem vazio da graça. Tem gente que está dentro da igreja e o que ele mais precisa é da graça. Não estamos aqui porque somos fortes. Estamos aqui porque sentimos necessidade da graça. E se tiver alguém que precisa dessa graça, corre aqui, dobra o teu joelho na ponta desse altar. Vem receber da graça. A graça te alcança essa noite. Ei, vergonha não é você vir aqui falar que precisa da graça. Vergonha é tu voltar para casa do mesmo jeito. Vem, a graça está na casa. A graça está na casa. A graça está na casa. Quem sabe tu está dizendo aí, pastor, mas eu ainda fumo. A graça liberta. Pastor, mas eu ainda bebo. A graça liberta. Pastor, mas eu ainda faço parte ainda da facção, eu ainda estou num grupo ali, pastor, eu ainda estou enrolado com isso, com aquilo. A graça desenrola. A graça liberta. Eu conheço um montão aí que estava prometido de morte. A graça foi lá e fez ele ser perdoado. E hoje ele está pregando a graça que o alcançou. Tem mais alguém que precisa da graça? Vem dobrar o joelho na ponta do altar. Tem mais alguém que precisa da graça? Vem dobrar o teu joelho na ponta do altar. Pastor, eu já tinha tomado a decisão que eu não ia mais pregar. Eu já tinha tomado a decisão que eu não ia mais cantar, pastor. Isso é falta de graça. Mas hoje o Senhor Jesus quer te encher da presença dEle. Hoje Ele quer te dar graça. Pastor, eu só ando doente, a graça cura. Se tiver mais alguém que precisa dessa graça, vem. Vem porque nós vamos orar agora. Vem porque nós vamos clamar agora. Vem porque nós vamos buscar agora. Isso, vem. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou a todos os homens. É só a graça que faz isso, irmão. É só a graça. Tem uns pregadores por aí, eu não sou crítico, mas eu vou compartilhar com isso e que sirva de ensinamento para os nossos pregadores. Tem uns pregadores por aí que gostam de pregar: se tu não vir, tu vai morrer, é a última oportunidade. Evangelho não é terror, evangelho é graça. Eu não posso vir para a ponta do altar por medo de Deus. Eu não posso entregar minha vida por medo do Senhor Jesus, porque eu tenho medo dele me matar ou do que ele vai fazer. Eu tenho que entregar minha vida pela graça que eu senti, que eu recebi. É a graça. Estenda a tua mão, estenda a tua mão, estenda a tua mão. Ora comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te apresentamos os nossos irmãos que vieram na ponta do altar entregar suas vidas, receber da graça que nós recebemos. E eu te peço, reescreve os seus nomes no livro da vida, meu Pai. Fortalece eles em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, que a mesma graça que me alcançou há 20 anos atrás alcance a vida deles também, de tal maneira que eles nunca mais se afastem da tua presença. Confirma, Senhor, a bênção e a vitória. Quem pode aplaudir Jesus? Pastores, recebam eles lá com um abraço em nome do Senhor Jesus. Oh, glória! Aleluia!
Isso é graça, irmão. É a graça que se manifestou Jesus. É a graça que se manifestou Cristo. Oh, glória! Aleluia! É a graça, é a graça, é a graça. É a graça. Quem está abençoado, diga glória a Deus. Olha para mim. Todas as vezes que o teu coração quiser gritar dentro de ti que tu só está aqui, só está fazendo a obra, pregando, solando, cantando, regendo porque tu é forte, ou porque tu é digno, ou porque tu é melhor, ou porque tu sabe fazer, repreende, porque isso é falta de graça. Eu prego melhor, é falta de graça. Repreende, que é falta de graça. Toda vez que tu pregar e as multidões se dobrarem, os joelhos se aceitarem Jesus, não orgulha teu coração, eles só vieram por causa da graça. Só sou pregador por causa da graça. Tu te lembra o que significa a palavra graça? Favor imerecido. Eu não mereço, mas a graça me faz estar aqui pregando. Eu não sou digno, mas a graça me coloca no altar. A graça, a graça. Aplauda Jesus porque Ele está te dando graça.